você vai entender como o caos pode operar de forma positiva na sua vida, sim. A partir desse vídeo você não vai olhar mais para o caos com medo, com ódio, te culpando por estar vivendo isso. E eu vou contar também, exatamente há 4 anos atrás, o caos entrou na minha vida e transformou completamente a minha existência. Sim, de 4 anos pra cá eu não lembro de nada, eu não sou a mesma pessoa. Tudo bem com você? Sim, aqui é a Luiziane Bruna e nesse canal eu vou trazer cada vez mais as minhas experiências como despertando para uma nova consciência, e vou contar tudo que eu estou aprendendo. E aqui, claro, nós somos seres espirituais vivenciando uma vida terrena, mas aqui eu trago o que eu acredito como a minha verdade, tá bom? Não a verdade absoluta, sim a minha verdade. E quem é o caos? E por que que o caos ele é tão transformador? Nós estamos aqui neste planeta, mas somos seres espirituais vivenciando uma vida terrena e vivemos, né, nesse universo. Então, você aí que está vivendo nesse universo, você é o criador, sim, você é o Deus criador da sua realidade, e dentro disso você vai fazendo os teus desejos, as suas manifestações, tanto consciente quanto inconsciente. E dentro dessas manifestações, você aí é uma consciência onde está acreditando que é esse avatar. E esse avatar, ele tem as suas crenças, ele tem as suas experiências, ele tem aquilo que ele acredita. Então, vem a Luíse aqui e começa a criar uma realidade onde ela é uma empreendedora, onde ela segue o propósito de alma dela, onde ela ajuda outras pessoas, mas a Luiziane, que até então era a Bruna, ela tá se permitindo viver num relacionamento onde esse relacionamento tem muito sentimento, mas também trouxe muitas sombras para essa menina, né? Então, ela tá se permitindo viver um relacionamento onde traz ciúmes, onde traz apego. Ela está se permitindo viver num trabalho onde, de uma certa forma, ela ainda não enxerga o seu valor, então ela faz mais pelo outro, ela pensa muito no outro, onde ela, de uma certa forma, não precifica as coisas porque ela não sabe o seu valor. Ela tá vivendo numa vida muito diferente daquela consciência que no fundo ela tá criando, que no fundo ela começou a criar, que é uma consciência que ganha mais de tanto, onde ajuda a pessoa, segue o seu propósito, e isso começou a chegar na minha vida lá há 4 anos atrás, né? Onde eu comecei a desejar a seguir o meu propósito. E só esse desejo trouxe todo um agente transformador. Claro que com isso teve uma alma espelho, claro que com isso teve ataque espiritual. E nesse dia, né, o dia que eu estou gravando esse vídeo é dia 12/10, Dia das Crianças, eu tive um grande surto, porque eu não aguentava mais tudo que eu estava passando internamente, tanto no emocional, tá? Quanto no energético. E eu surtei, falei, não quero mais isso mesmo. Depois de dias eu me arrependi. E hoje eu acredito que foi a melhor coisa que me aconteceu durante eras, acredito até em outras vidas também, porque ali desse caos eu transformei. Então, o que o universo ele opera? Tudo que você criar o universo, ele é como ação e reação, o universo vai te trazer tudo que você está criando, mas a consciência da Luíse, que hoje eu sou, e da Bruna, que antes eu era, há 4 anos atrás, elas eram totalmente diferentes. A Bruna, ela não tinha,
Ela tinha inseguranças, ela tinha muitos medos que travava, ela não acreditava no potencial dela, ela era uma consciência, né? Uma pessoa que de uma certa forma era muito procrastinadora, muito reclamona, era muito agitada para trabalhar dentro da sua casa, né? E a Louise, para vivenciar, experienciar o propósito de alma dela, ela precisava primeiramente acreditar no potencial dela, aprender a viver a solitude dela, ela precisava aprender a viver o amor incondicional, o amor próprio, ela precisava parar de procrastinar, ela precisava aprender a silenciar-se para viver no aqui, no agora. Então ela passou por um processo, e isso foi um grande caos na vida, né, desse avatar, da Bruna e da Louise, porque ela teve que viver, assim como você também pode estar querendo emagrecer. Eu estou querendo, Luiz, emagrecer 100 quilos, mas eu jogo todo dia pro universo que eu quero emagrecer 100 quilos. Eu vou emagrecer 100 quilos, universo. Eu manifesto, eu faço caderno da gratidão e eu me enxergo com 100 quilos. Mas eu não estou fazendo nada para ter 100 quilos. Então eu não estou ajudando o universo, eu só estou criando o universo que me traz. Então eu não estou na academia, eu não estou cuidando da minha alimentação, eu não estou usando nada para emagrecer, e o universo que se vira, porque eu sou criador, o universo que me traz. Daí o que o universo faz, que é o agente transformador, que é o do caos, ele vai te trazer aí uma doença, tô dando exemplo, tá, ser de luz. Ele vai aí fazer com que tu quebre a perna, que tu faça qualquer coisa, porque para o universo não existe bom e ruim, o universo só é. Então, assim, todas as possibilidades coexistem, sim. A tua possibilidade magra, rica, pobre, todas elas coexistem no mesmo tempo e espaço. Então, se a tua manifestação, que é ser magra, você não está colaborando nessa realidade, ele vai pegar uma realidade paralela e vai implementar na tua realidade. Essa realidade paralela que tem 100 quilos a menos, ela quebrou o braço, ela ficou 6 meses sem andar, ela teve uma doença onde ela não conseguia comer, onde ela ficou internada 3 meses, entende? Então tu acaba colapsando essa realidade, e essa realidade faz com que você manifeste isso que você quer, né? Então o caos, ele é isso, e de uma certa forma te obrigar a vivenciar e sustentar, porque é toda a realidade, tu tem que sustentar a realidade daquilo, né? Porque que muitas vezes a gente manifesta, a gente consegue e a gente perde, porque a gente não consegue sustentar a vibração daquilo. E o caos, ele veio para isso. É a mesma coisa aconteceu com a Louise, né? A Louise, ela queria seguir o propósito dela, mas ela no fundo estava escutando os outros, no fundo ela tinha muitos apegos que ela não conseguia não procrastinar, não reclamar. Ela tinha muitas crenças, e quando o caos chega, a gente fica se culpando, e por muito tempo eu ficava me culpando. Por que que eu era assim? Por que que eu agi? Por que que eu fiz? Porque eu, no fundo, eu não aguentei mais, tá? Então, o caos, ele vem com isso, e dentro do despertar da consciência, o caos, ele chega quando você aí está no propósito, está no teu tempo, você está ali no teu tempo para amadurecer, para despertar, para elevar tua consciência espiritual, mas no fundo você ainda está preso na Matrix, né? 100% preso ali naquela questão de crenças, de medos, de inseguranças, e chega o caos. E o caos, bom, o caos explode tudo, porque é o caos. E o caos, depois que você começa a entender que o caos, ele chega para isso acontece diariamente comigo hoje, só que hoje é assim, ó, eu botei consciência que eu quero trocar a geladeira, estraga a geladeira 2, 3 dias depois. Mas assim, eu não tô gostando dessa geladeira, nossa, mas eu preciso daquela geladeira, nossa, será que eu devo? Mas agora eu não vou pegar o meu dinheirinho, eles cortam o que eu tenho para agora na geladeira, não, mas eu vou deixar mais tempo. E daí botei consciência, é batata. Botei consciência que eu preciso trocar a geladeira, estraga a geladeira.
Ah, eu tenho consciência que eu tenho que trocar a máquina de lavar, pão, estragar a máquina de lavar. Vou ter consciência que eu tenho que... Isso tá acontecendo comigo assim, ó, já faz vários meses que eu tô entendendo isso. Eu tenho até medo quando eu processo do negócio, porque é dito e feito. Por quê? Porque o universo diz, olha, tu só não tá botando, só não tá comprando isso porque tu não quer. Então, vamos lá pra realidade paralela que... E, pum, dias depois, entende? Vai lá e se resolve. Isso acontece diariamente. Diariamente aconteceu comigo, aconteceu aí nesse início do despertar que eu, além de ter finalizado um relacionamento, eu me vi desempregada. Eu me vi, né? Eu me vi sendo julgada, sendo punida. Eu vi o meu lado, que era o lado que eu mais admirava em mim, que era o meu lado bom de coração, ser julgada. O meu lado, acolhedora sendo pisado. E isso mexeu com todo dentro de mim. E foi o meu agente transformador. Talvez se eu não tivesse tido esse caos, eu não estaria aqui. E eu sou muito grata. Hoje eu acordei agradecendo demais por esta data. Essa data sempre vai marcar para mim, porque foi uma data onde eu tomei por impulso uma atitude que transformou toda a minha vida. Transformou toda a minha vida. Foi a melhor escolha para este momento, né? Foi o agente transformador da minha realidade. E ali eu realmente aprendi a manifestar. Então, se você está querendo manifestar, se você está querendo mudar, você tem duas escolhas e ou você começa eu quero emagrecer 10 quilos. Então, você começa a agir como uma pessoa que quer emagrecer 10 quilos, ou você continua manifestando os seus 10 quilos e algo externo vai acontecer para você manifestar. Ou se você tiver muitas crenças, muitos medos, muitos apegos, muita coisa que diz que você não é capaz de manifestar os 10 quilos, você não vai manifestar, tá? Então tem essas três realidades, na verdade. Mas a tua ser de luz, uma coisa eu aprendi lá no início, se há vontade do teu coração, Rafa, lei do Uno, tem áudio aqui no YouTube, lei do Uno, se há desejo do teu coração, há possibilidade de manifestar, essa realidade já existe numa realidade paralela, e dentro dessa realidade paralela, você aí vai manifestar ou não, vai depender das tuas crenças, das tuas inseguranças, claro, né? Mas muitas coisas, principalmente aquilo que realmente vai impactar com o teu propósito, não tem muito o que escapar. Para mim, eu não tive muito o que escapar. Mesmo que se eu quisesse escapar, eu não ia conseguir. Em gratidão, universo, que eu não consegui. Então, se você aí está querendo um novo trabalho, Luiz, eu quero um trabalho, hoje eu ganho, sei lá, 2.000, mas eu quero um trabalho onde eu me vejo num trabalho onde eu preciso ganhar no mínimo 5. Então, eu ganho no mínimo 5, mas tu não tá fazendo nada. Tu não tá dando um currículo, tu não tá te especializando em nada para ganhar uma pessoa de 5, tá? Tá fazendo nada para te ganhar 5. Mas tu quer ganhar 5, que nem eu, tá? Então o que acontece? Eu terminei esse relacionamento, daí voltei pro comercial, eu falei não, e eu comecei a escutar uma oraculista onde dizia que eu tinha um propósito e que eu ia trabalhar pra mim. E essas duas coisas verberou, eu comecei a manifestar isso muito forte no meu coração. E o que o universo fez? Eu comecei, não, eu vou largar esse emprego, eu não quero mais isso pra mim. E ali o que eu faço? O universo foi me dar um baralho de aniversário. Dentro desse baralho de aniversário que eu ganhei da minha irmã, eu li oráculos, tá? Foi um tarô de Marsella. E primeiramente, quando eu toquei no tarô, aquilo parecia que eu já tinha lido em alguma realidade paralela, eu já lia, né, o tarô. Quando eu me conectei com aquele tarô, que foi meu agente, também veio com responsabilidades. Por quê? Eu tive muitas, o universo me trouxe o meu instrumento de
para minha transformação, que foi o baralho. E o que eu poderia? Eu poderia ter feito diversas escolhas com isso, né? E quando isso chegou na minha vida, também foi o caos. Luíse, o oráculo foi óbvio que foi o caos, porque ali eu ainda estava desequilibrada, eu ainda bebia com frequência, tá? Eu ainda tinha os meus medos, eu ainda estava recebendo muito ataque espiritual, eu tinha as minhas crenças, ainda tinha muitas questões. Energeticamente, ancestral da minha família, o julgamento e a fofoca é um dos karmas. Eu tive que quebrar tudo isso para ler isso aqui. Então, imagina que eu tive que me transformar para manter. O universo me trouxe, eu poderia ter ficado 3, 4 meses e não ter mantido, mas eu tive algo dentro de mim que eu me transformei. Eu aceitei, eu disse não, eu me apeguei como se fosse o início da minha mudança e eu comecei a me transformar, eu comecei a me testar, no início, alguém da minha família lia e eu sentia vontade de contar para alguém, eu não contava, eu me segurava. Hoje para mim já é comum, mas eu me segurava porque eu já tinha entendido as coisas. E eu comecei, também senti muita labirintite, porque eu mexi muito com o meu terceiro olho, senti muitas energias das pessoas, nossa, foi muito desafiador, mas eu aceitei essa mudança. E dentro dessa mudança eu tive que me tornar uma oraculista. Eu tive que me tornar uma pessoa que não bebia mais, né, para evitar receber ataques espirituais, até porque os oráculos do nada entram uma pessoa, né, se tu pode, tu atende. Então, como que eu vou atender bêbada, né? Não seria bom nem para mim, nem para cliente. Então, não tinha como isso, e eu comecei a me transformar, e dentro dessa transformação eu me tornei oraculista, e dentro do me tornar oraculista eu tornei tudo que vem com o oraculista, que é fazer o meu CNPJ, montar o meu espaço. Então eu fiz toda a questão, vai ver muitos oraculistas por aí que poderia se manter montar um espacinho, mas não priorizou isso. Mas eu não, eu tenho o meu espaço, o meu momento, então eu entro aqui, eu sinto que aqui é minha egrégora, aqui tem as minhas energias, as minhas pedras, os meus cristais, os meus arquétipos, onde aqui é o meu mundo, né? Eu entro aqui, eu incorporo a oraculista, eu incorporo a terapeuta, eu incorporo a pessoa que eu queria me tornar, né? Então eu tive sim, veio com caos. Então talvez esse teu trabalho que você quer de 5.000, se você não fazer nada para manter, o universo vai tirar esse teu emprego. O universo vai fazer com que você se obrigue talvez a se especializar em algo, e assim, porque ser de luz, entenda, esse teu caos que vai chegar aí no teu caminho, por que depois do caos parece que as coisas voltam à tranquilidade? Ou não, né? Muitas vezes não volta a tranquilidade, porque dentro de você começa a trazer um monte de crença, um monte de medo, se culpar, botar culpados. E ali você cria daquele caos que você não tem emprego, você cria como se você fosse o maior fracasso do mundo. E eu poderia, porque no início, a hora que eu comecei a ler para cliente, para amizades, para minha família, começou a florar tudo, foi um caos, eu fechei, eu disse que eu nunca mais. Só que eu comecei pela primeira vez a silenciar a minha mente, a meditar, e ali toda vez eu recebia os oráculos, mesmo assim eu fugia, eu tinha medo de julgamento, eu ainda estava muito apegada a voltar pro meu ex, e daí entendendo que isso seria julgamento dele também. Então eu estava ainda muito vivendo para os outros desde viver para mim. E dentro desse processo de 3 anos de transformação, eu estou 3 anos transformando para manter a realidade que eu sempre sonhei. Então hoje, cada vez mais, dia a dia, eu estou me tornando cada vez mais o agente transformador na minha vida. E o caos, ele é um agente transformador, ele é aquele que vai vir, vai derrubar tudo e vai transformar tudo. Então, se você terminou com esse teu relacionamento
e teu emprego não tá dando certo, mas no fundo, e você parar para analisar o que de fato você deseja, o que você manifestou um relacionamento que te trate bem, um relacionamento maravilhoso, um relacionamento perfeito. E às vezes muitas clientes fazem a pergunta errada para mim. Ai, será que ele é a pessoa certa? Não é só o caso dele ser a pessoa certa. Às vezes aquela pessoa ela é perfeita, mas tu vai perder ela porque no fundo as tuas crenças, os teus medos não tem culhão para viver um relacionamento desse. Não tem culhão. Muitas clientes, ontem mesmo eu estava falando sobre isso com a minha família. Você acha mesmo que um homem provedor, né? Um homem provedor, ele vai ter atitude de provedor, vai ter um relacionamento com uma mulher que também é provedora? A Luísa, você está falando que a gente não pode trabalhar? É claro que você pode. É claro que você pode viver a experiência que você quiser nesse planeta. Mas um homem provedor, ele sabe o seu lugar. Ele é um homem provedor que traz segurança para a família. Ele é um homem que traz que traz segurança pro lar, que cuida, que protege, mas ele também precisa de uma mulher que seja a segurança emocional, espiritual. Ele precisa de uma mulher que traz tranquilidade, que traz alívio, que traz amor. E essas duas polaridades juntas se torna Claro que eu tô falando da teoria, né? Na prática, o relacionamento é desafiador mesmo. Mas eu tô dizendo nesse sentido. Então, por que daí você é provedora, você, não, aquela lâmpada, eu vou lá e arrumo aquela lâmpada, eu resolvo tudo, pra mim, eu sou assim. Tu vai conhecer, tu desejou homem provedor, e eu era assim. Eu ficava apavorada como que eu tinha muita facilidade de ter homens bons e homens prósperos no meu caminho, porque eu tenho energia disso, só que eu não conseguia manter a minha energia disso, porque eu tinha um monte de crença dentro de mim que não conseguia manter esse tipo de coisa. Então hoje eu sei, e eu ficava apavorada que muita gente dizia assim, nossa, mas eu não arrumo homem bom, eu não arrumo homem próspero, eu não arrumo homem trabalhador, e eu só arrumava homem próspero, trabalhador, bonito e provedor, né? E eu ficava assim, mas eu não conseguia manter. Mas eu só arrumava. Raríssimas vezes que eu arrumei o contrário disso. Raríssimas vezes. Raríssimas. Sempre foi que eu orava de longe assim, nossa, guria, tem alguma coisa assim, eu tenho a frequência disso. E hoje eu sei que eu tenho a frequência disso. Eu tenho essa frequência. Só que eu não conseguia manter essa frequência na minha vida. Até que eu tive que me transformar. Então você tem que entender que se você quer manifestar isso que você quer, você vai ter, quanto mais você viver com a pessoa, quanto mais você não ter, mas ser a pessoa que mantém isso que você quer, mais rápido o universo vai te colapsar com isso que você quer. E é isso que é a lei da atração. E é isso que é esse universo. Então se você aí quer colapsar esse relacionamento, como que uma mulher que tem esse relacionamento, ela vive? Tu acha mesmo que ela vive em festa? Tu acha mesmo que ela se governa, que ela é a bam, que faz e acontece, que é a mulher ferida, que não se cuida, que não se ama, que provê, que segura tudo no lombo, é a mulher que vive lá.
em, sei lá, em Paris, com um homem próspero, se é o que tu tá criando, e eu senti muito no meu coração em trazer esse vídeo aí pra você, que às vezes reclama tanto do caos e tem muito medo do caos e acha que a tua vida tá um fracasso porque você tá no meio do caos, parece que do nada você perdeu o emprego, perdeu a casa, perdeu o relacionamento, tá sendo julgada, tá sendo tratada de qualquer jeito, que talvez é esse caos que vai fazer com que você olhe para dentro de você e entenda que você não merece ser tratada desse jeito, que você não merece viver na escassez, né? Que você não merece viver desta forma. Amores, hoje quem vê aí, não sei onde vocês me seguem, vê eu falando sobre muitas coisas, me perguntam qualquer coisa, eu tenho teoria sobre qualquer coisa, porque eu sou muito da curiosa, que nem diz a Dona Sete, eu amo muito, mas eu não tive base nenhuma religiosa, eu não tive base nenhuma espiritual, consciencial, evolutiva em nenhuma esfera, nada, zero, zero, zero. Se tu falar com a minha mãe, com a minha irmã, com qualquer pessoa da minha família, você só vai entender 3D, 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 somente aqui dentro da Matrix. Tu só vai entender sobre Matrix, Matrix, Matrix. A Matrix impera dentro da ancestralidade da minha família. E imagina eu que tive que, né, pegar o caos e dizer, ó, vou mudar essa minha realidade agora, não sei. Isso aqui eu demorei muito tempo e é por isso que eu trouxe esse vídeo, para você também não demorar muito tempo para entender que o caos é a melhor coisa que te aconteceu. Então, quando pegar e estragar essa geladeira, olha para dentro de você e diga, será que essa geladeira ela tá condizendo com a realidade que tu tá criando ou que é a realidade que você manifestou? Ou você acha mesmo que você acha mesmo que a pessoa que tem 70 quilos, 60 quilos, é uma pessoa que come Doritos e fica vendo filme com refrigerante, né? Com Coca-Cola? Não é ser de luz, né? Ontem mesmo eu fui tomar café na casa da família da minha mãe. E daí daí eu falei, pô, não entra na minha casa. Ela disse, mas por que não entra na minha casa? Só entra quando tem visita. Por quê? Porque eu tenho que cuidar da minha alimentação, porque se eu comer pão todos os dias eu tenho barriga, né? Eu tenho muita tolerância a glúten, então cria muito inchaço, aliás, já cria normal, né? Abdominal, então eu não tenho frequência. Ontem eu estava com uma calça que eu tinha comprado há um mês atrás e a calça estava uns 5 dedos enormes da minha cintura. Eu perdi muita cintura em um mês, né? E eu falei, nossa, eu me olhei no espelho e ela falou assim, mas como que tu emagreceu? Eu falei, academia e feijão da boca. Simples. Então a pessoa que quer emagrecer, né, ela tem que sustentar uma pessoa de uma realidade, uma pessoa magra, então ela tem que sustentar uma alimentação, exercícios, sustentar a mente, sustentar várias coisas, né? A pessoa aí que tem um relacionamento, que vive um casamento, ela vai ter que sustentar emocionalmente, ela vai ter que sustentar, sim, um lar, né? É isso. Então, entenda que o homem provedor que você está criando, ele também, energeticamente, ele vai se atrair por uma mulher que é a polaridade oposta, que é uma mulher que é a segurança emocional, familiar, que é a leveza, que é a pureza, que é, entendeu? Não a mãe dele, porque nem você nem ele vai aguentar. Homens imaturos aguentam uma mulher que seja mãe dele, mas uma mulher não consegue. Eu não conseguiria ser mãe de ninguém. Eu não conseguiria. E mesmo se eu tentasse. E eu tentei. E eu não consegui. Até que eu tive que me transformar. Então, hoje, a realidade que eu estou vivendo e que eu estou criando, aliás, que eu já criei, que já está no meu campo quântico, que eu já estou colapsando, essa realidade, ela precisa ser sustentada pela consciência que vibra naquela realidade. E a consciência que vibra naquela realidade, ela é
diferente, talvez, do que você está vivendo hoje. Pensa um pouquinho e depois me diga nos comentários se fez sentido esse vídeo, porque depois que eu comecei a compreender isso, então o caos ele vai chegar toda vez. Por que que foi o caos a pandemia? Por que que aqui no Sul, há 2, 3 anos atrás, isso aconteceu com a minha família, tá? Há 2 anos, o ano passado, desculpa, a enchente, ela foi agente transformador para muita gente. Aliás, agente transformador para muita gente e agente destruidor para outras. Então, as consciências que não queriam transformar pegaram, ficaram lá ainda debaixo d'água, vivendo no mais ou menos, e ficaram lá. Mas a grande maioria se transformou. Isso aconteceu com meu cunhado, isso aconteceu com a minha irmã, né, que tiveram a loja alagada, tiveram o meu cunhado, eles tinham um shoppingzinho, e dentro desse shoppingzinho alagou o shoppingzinho, e daí muita gente que alugava desistiu, e dentro disso eles poderiam ali ter ficado sem aluguel de cada um, que era, né, 3 mil cada um, que dava tanto. O que que eles fizeram? O que que meu cunhado fez? Ele disse, a hora, já estava com esse projeto, eu vou fazer. Criou um grande atacado, o maior atacado do Rio Grande do Sul, de criança, gigantesco, onde vende para todo o Brasil, onde hoje ele faz aí marcas em 3 meses gigantescas, faz um ano, um pouco menos de um ano que ele montou esse atacado, né? E foi o agente transformador. E esse agente transformador, a Luísa deu um impulso, né? Foi incrível, porque eu cheguei na loja 3 dias depois que eles montaram novamente e restauraram a loja, né? Depois dessa enchente. E o meu cunhado estava cabisbaixo. Eu falei, por que tá com essa energia? Porque não sei o que. Eu falei pra ele assim, chega. Não fica reclamando do leite derramado. Tu já sabe o que tu quer? Tu vai pegar agora e vai escrever tudo o que tu quer. Escreva o que tu quer. Manifeste o que você quer. Tira da tua mente subconsciente. Escreva, pega um papel, escreva o que você quer e para de reclamar. O universo não sabe o que é certo e o que é errado. O universo não sabe o que é mais ou menos. Se tu falar que não, ele vai trazer igual. Não tira o não. Vai pro sim. E isso aí. Uns dias depois a gente foi numa pizzaria, ele falou, Bruna, tu não vai acreditar. Eu botei no papel e eu tinha um projeto de antes eu tinha um projeto de montar, só que daí tava indo bem um shoppingzinho, tinha uns aluguéis, de montar um atacado, e agora eu falei com meu irmão, a gente vai montar um atacado, eu botei no papel aquele dia que tu me falou, e também botei no papel tal coisa já aconteceu, e ali ele começou, né, ele foi o agente transformador, e o agente transformador foi o caos, né, foi ali a enchente. Então, isso aconteceu comigo diversas vezes, e não foi somente há 4 anos atrás, foi diversas vezes, e eu tive que me transformar. E quanto mais eu me transformo, quanto mais eu despertar da consciência, você começar a criar consciência. E é tão incrível quando você começa a entender que as realidades paralelas, elas existem. Então, a tua realidade rica, milionária, próspera, abundante, ela existe juntamente com a tua realidade pobre, miserável, gorda, que se odeia, né? Ela existe. Só que vai mudar, primeiramente, é tu trazer consciência para aquilo que tu quer. Então, se tu não enxerga, não tem como você manifestar. E segundo, se você começar a viver, né, se construir, não só se construir, mas sustentar a vibração daquilo. E se tu não sustentar a vibração daquilo, muitas vezes o caos vai chegar e vai dizer assim, vamos tirar esse relacionamento? Tu quer um homem tal? Vamos tirar esse relacionamento onde você é a mamãe do fulaninho ali? E vai aprender a ser a mulher? Daí dentro disso, daí tira o relacionamento. Põe todo mundo contra ti. Põe tudo errado na tua vida. Põe todo mundo que tu sempre deu o teu máximo, te levar a mínimo, até que tu entendeu que tá tudo dentro de você e tu dizer assim, não, eu que aceito isso pra minha vida. E eu vou ter que mudar. E daí você começa a aprender a dizer não. Você começa a buscar ajuda, você começa a estudar e tu começa. E ali, é isso. Foi isso que aconteceu comigo. E foi assim que tudo transformou, claro que foi junto com o despertar da consciência. Foi tudo com despertar espiritual. Então, assim, hoje eu acho muito incrível, eu tava achando muito incrível ontem,
Ontem eu escutando, tudo que eu falo, as pessoas elas param para ouvir. Então ontem eu tava falando para duas pessoas meu Deus, aí faltou, cristã ortodoxa, cristã da Universal, falando sobre neurociência. Inclusive, não só neurociência, como eu estava falando sobre hipnose. E a pessoa achando aquilo encantador. E depois eu fiquei assim, caraca, e a minha realidade, eu sustento essa realidade, porque para mim isso é minha realidade. Isso transformou a minha vida, a hipnose transformou a minha vida, o despertar da consciência transformou a minha vida, os estudos que eu estudo transformam a minha vida, e é algo que eu amo. Isso, e eu não deixo de ser eu. Então, quando alguém fala alguma coisa, porque eu dou minha opinião e a pessoa para me escutar. E às vezes eu fico assim, quem me viu, quem me vê. Por quê? Porque essa é a minha realidade, né? É a minha realidade e essa sou eu. E eu tive que me transformar para segurar essa energia. Então, saiba que a pessoa que você está criando, que você quer tanto, talvez ela é oposta. A Bruna e a Luísa, elas são opostas. E não era porque a Bruna não queria, não. A Bruna, ela queria com todo o formato do ser dela ser a Luísa. Hoje, a Luísa é exatamente o sonho da Bruna. O sonho, mas tu sonhava pequeno, podia ter sonhado maior. Eu não sonhava muito, né? Mas o sonho da Luísa, da Bruna, era a Luísa. A Luísa, ela é exatamente como a Bruna sonhou na vida dela toda. O empoderamento, o quanto ganha, tudo que a Bruna tem, tudo que a Bruna é, tudo. E mais umas coisas que a Bruna nem imaginou, né? Porque a Bruna nunca imaginou viver a solitude. A Bruna nunca imaginou que não precisa de ninguém para viver o amor incondicional. Ela nunca imaginou ser espiritualista livre. Ela nunca imaginou... Nunca essas coisas não, né? Mas a Bruna, desde pequena, tinha traços da Luísa. E ontem mesmo minha mãe falou, desde pequenininha eu sempre gostei muito de estudar. Desde pequenininha eu sempre gostei muito de entender. Desde pequenininha eu sempre gostei muito de ser. Sempre fui muito curiosa. Eu sempre acreditei em tudo. Sempre. E é sobre isso. Eu senti no meu coração, ficou muito longo esse vídeo, eu sei, mas eu senti no meu coração em dizer pra você que está vivendo o caos, que o caos vai transformar a sua vida. E um dia tu vai olhar pro caos e vai dizer, caos abençoado, como eu te amo. Eu amo o caos que aconteceu na minha vida. E teve uma época que o caos era tão grande, mas tão grande. 2022, teve uma época de 2022, acho que foi tipo agosto de entre maio e agosto de 2022, que o caos era tão grande. Eu não tinha dinheiro para comer, eu não tinha dinheiro para pagar minhas contas, eu tinha um buraco no meu sentimento, eu tinha, nossa senhora, eu tinha, meu Deus, tudo. Eu não sabia quem eu era, eu tava recebendo ataque espiritual. Imagina eu começando a despertar ainda com a energia muito baixa, 20, 30 Hz, e os seres aí querendo que eu ficasse inconsciente, eu ali. Não vou. E a equipe espiritual e todo, tenho certeza que tinha uma egrégora gigantesca. E vamos lá, e tocava no meu coração. E o que me salvou disso tudo, e eu vou falar real pra você, se você tá começando a despertar, vai por aí que aí é o caminho, tá? Foi começar a silenciar a mente, foi começar a fazer meditação. Porque se eu não começasse a silenciar a mente, fizesse meditação, eu não teria escutado essa voz. Eu não teria escutado a voz da minha equipe espiritual que dizia pra mim, vai que vai dar bom, vai que vai mudar a tua vida. E é sobre isso, tá? Sentindo meu coração em trazer, talvez nem todo mundo tá preparado para esse vídeo, mas eu tenho certeza que em algum momento alguém vai assistir esse vídeo e vai dizer, é isso, por isso que aconteceu, por isso que eu tô vivendo o caos, Luiz. Então talvez esse caos vai mudar toda a minha vida. Vai. E vai ser demais.
Então, assim, se você quer ser magro e não tá fazendo nada, mas deseja no fundo do teu coração, te prepara que o caos vai chegar. Ou as tuas crenças não vão te deixar, também tem, né? Tem muitas crenças, porque tu vê assim, a tua avó, a tua tia, tu vai lavar, todo mundo tem. Ah, mas tu tem diabetes, tu tem não sei o quê, tá? Se eu te contar que a minha família toda tem, tem, como é que é, tireoide, problema no coração, problema na coluna, problema de visão, problema de diabetes, todo mundo tem. Todo mundo. Desde a minha avó, bisavó, tataravó, pai, mãe, todo mundo. Todo mundo. E eu não tenho nada disso. Inclusive, meus últimos exames, a doutora disse que eu não tô nem perto de ter diabetes na minha vida. Minha coluna e eu tenho um joelho valgo, meu joelho é assim. Então, não tem nem perto de ter lesão nenhuma. Tô perfeito, meus exames é perfeito. Por quê? Porque eu sou a gente transformadora da minha vida. E eu não deixo, eu sou criadora. Tá bom? Ficou mega longo esse vídeo, mas senti no meu coração. Namastê, até a próxima.